Esse texto é um texto muito interessante. Nós temos ali um problema de relacionamento que está acontecendo na igreja dos Coríntios. Parece que existem dois grupos principais, que é o grupo de Paulo, o grupo daqueles que se mantiveram fiéis a Paulo, que foi o plantador daquela igreja, foi o iniciador daquele trabalho. E existem aqueles que ficaram enamorados de Apolo, talvez até pela capacidade oratória de Apolo. Os coríntios amavam oratória, amavam coisas vistosas e chiques. Então houve uma ala da igreja que ficou apaixonada por Apolo. E o problema é que se transformaram em partidos realmente, partidos que competiam, partidos que falavam mal um do outro. Talvez existissem até outros dois partidos, né? Quando nós vemos ali no capítulo 3, capítulo 2, capítulos 2 a 4, onde trata dos problemas da divisão da igreja de Corinto, nós vemos uma vez Paulo falando, aqueles que diziam, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. E outros, talvez, querendo ser mais espirituais do que todos os demais, eu sou de Cristo, eu não sigo pessoas, eu não sigo homens, que talvez fossem os piores, não é? Esses mais falsos, que não querem se submeter à autoridade humana, que é o próprio Deus quem estabelece. Então esse era o problema que estava acontecendo em Corinto. A igreja havia se dividido por causa de alguns mestres que passaram por ali. E Paulo escreve os capítulos 2 a 4, chamando a igreja de volta para baixo do seu cajado. Ele até diz, olha, vocês podem ter muitos preceptores, vocês podem ter muitos ajudadores, muitas pessoas que trabalharam aí no meio de vocês, mas vocês só têm um pai. E esse pai sou eu, porque fui eu que comecei o trabalho aí. Então Paulo, com palavras muito fortes e argumentos muito densos, Paulo chama aquela igreja de volta para debaixo da sua esfera de influência pastoral e apostólica. Então é mais ou menos isso que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Paulo até mais para frente deixa claro, né, que Apolo, num certo sentido, não quis voltar até Corinto. Então, provavelmente existem até mais coisas nessa história que a gente não consegue saber exatamente, porque a gente não vive naquela época. Mas o fato é que havia essa distinção, essa divisão principal. Aqueles que eram de Paulo e aqueles que eram de Apolo. E Paulo escreve a carta inteira para trazer a igreja de volta debaixo da unidade daqueles que amam a Cristo.